iniciei no rádio no ano de 1942. Eu tinha meus 12, 13 anos quando fui à Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Fui pelo colégio levar uma doação, que era na época em que o Brasil estava em guerra. E lá chegando, o colégio me pediu para representar, dizer umas palavras sobre aquela doação. Eu fiz a apresentação, onde eu estreiei no programa A Hora do Guri, que era dirigido por Silvia Autuori, a tia Chiquinha na época. Então, lá encontrei outros garotos, como a estrela Daisy Lucid, a estrela Natália Timberg. Então, nós viemos aí do rádio, dirigido pelo Olavo de Barros, que era o editor de rádio teatro. Comecei ali fazendo o teatro infantil, da Hora do Guri. Fomos contratados, que na época o rádio estava já contratando vários atores, então era exclusividade. Veja você, aí eu estreio na Rádio Tupi, na Hora do Guri, e também fazendo as novelas daquela época, personagens, as crianças, né? Aquelas personagens daquela época, em que Olavo de Barros era nosso diretor e foi nosso primeiro professor que nos ensinou a falar, a entonação de voz, a colocação da voz e aquela técnica de rádio-teatro primeira que nós aprendemos. Aí eu entrei, fiz até os 15 anos, eu trabalhei na Tupi. Aos 15 anos eu fui contratado pela Rádio Globo, quando o Amaral Gurgel, que era o diretor de rádio-teatro, nos convidou. Daisy também foi, eu. Então eu já tinha meus 15 anos e já fazia os rapazinhos nas novelas, trabalhava fazendo esses tipos. Depois da Rádio Globo, trabalhei lá uns 6 anos, 7 anos, fui para o Rádio Clube do Brasil, onde fui contratado também para fazer rádio-teatro. Lá com o diretor no Rádio Clube era o Dias Gomes. Então eu fiz lá tive uma participação durante uns anos. Antes de ir para a Rádio Nacional, eu fiz o teatro de alumínio em São Paulo, com Michete Bruno, os atores, a peça de Amor Também Se Morre. Quando eu tinha depois que eu vim de São Paulo, eu encontrei um amigo que era o fotógrafo das estrelas, nosso, que me convidou, disse assim: Gerdau, você gostaria de ir para a Rádio Nacional? Eu disse: mas que prazer, para mim é uma honra esse convite. Ele me pegou e levou-me à Rádio Nacional. Chegou lá, apresentou-me eu já conhecia, né, de nome, que eu já trabalhava no rádio, tinha toda essa passagem. Aí foi no ano de 1953, quando eu fui à Rádio Nacional, recebido pelo Floriano Faisal, que era o diretor de rádio-teatro, e o diretor-geral era o Vitor Costa. Então o Vitor ficou de me mandar para São Paulo. Eu, como tinha família, mamãe aqui, jovem ainda, estudava. Fomos ao Floriano Faisal, voltamos ao Floriano Faisal e falamos com ele que havia essa hipótese. Ele disse: não, senhor, você vai estrear aqui na Rádio Nacional. Então eu já fiquei mais feliz, assim, estrear sábado no programa da Helena San Girardi, o Consultório Sentimental, que era um programa em que os ouvintes mandavam suas cartas pedindo conselho, e Helena San Girardi dava aquele conselho dentro da ética, do moral, então aconselhava os ouvintes que a procuravam. Esse foi o meu início no rádio, a minha vida, a minha entrada. Isso está fazendo, em 53, está fazendo 60 anos que eu sou um artista da Rádio Nacional, empregado da Rádio Nacional, hoje da empresa EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que a Rádio Nacional faz parte.